seres das trevas, oi! Nosso analisante é quase tão dono desse programa quanto eu. Afinal, ele foi o responsável por criar a nossa logomarca. E a gente se acha e tá absurdamente vaidoso e convencido porque além da nossa logo, ele já fez artes pro Stranger Things, Black Mirror, Dua Lipa, New York Times, Atari, Warner, Amazon Prime, Sony Pictures e Disney, entre outros. Mundialmente famoso e absurdamente relevante no campo das artes, vamos receber uma lenda que já deixou seu nome na história. Bem-vindo, Butcher Billy. Butcher Billy. Seja muito bem-vindo, viu? Muito bem-vindo ao Divã de Singularidades. Por que Butcher? Por que Butcher? Então, na verdade, acho que para te responder essa pergunta, eu tenho que voltar no tempo para uma época em que eu não era o Butcher. Certo? Uhum. Então vamos... Vamos. Faz um efeito aí, editor. Aí voltamos no tempo, lá por 2012, mais ou menos. Trabalhava em agência de publicidade. E a gente tinha Era uma agência de publicidade assim, que trabalhava com mídias digitais, trabalhava com design de websites. Não sei se você lembra, lá por 2010. Não lembro. Eu sou muito jovem. Ah, é verdade. Mas uma dessa você, né, quando você estava crescendo, assim, você tinha uns 5, 6 anos. Eu lembro. Você lembra? As pessoas não iam só no Facebook ou só no TikTok para ver que elas queriam pesquisar na internet. Tinha sites, tinha blogs, também nessa época. E eu trabalho numa agência que fazia esse tipo de coisa, assim. E era um processo muito diferente de como se tornou o que eu faço hoje em dia, assim, né? Por exemplo, eu desenhava site de loja de panelas. Eu não consigo imaginar isso. Eu desenhava site de fabricantes de papel higiênico. Gente. Tipo, esses eram clientes locais lá de Curitiba, assim, sabe? Então era esse tipo de coisa mais, assim, local e mais corporativa, assim. Então eu passava meus dias fazendo esse tipo de coisa. E daí começou a crescer, que a gente tá fazendo uma sessão de psicanálise aqui, né? Me disseram. Sim. Então, começou a crescer, assim, um certo sentimento de frustração, de tédio, e ódio e vingança, e tentativas de assassinato dentro da minha cabeça, porque eu trabalhava nessa agência desde 2009. Nossa. E já eram alguns anos, assim, nesse dia a dia e tal, né? Um dia de fúria, né? Um dia de fúria, todos os dias eram um dia de fúria, a partir de um certo momento, assim, né? Então eu resolvi começar, teve um dia que eu, cara, inclusive, hoje é um dia muito significativo, porque hoje é dia 13 de julho, que nós estamos gravando esse podcast. Não sei quando vai ao ar, mas eu já datei ele, né? Não tem problema. Então, teve um dia do rock lá em 2011 ou 2012, por aí, que eu resolvi fazer uma campanha por mim mesmo dentro da agência. Que era pro dia do rock, especificamente, assim. Que eu tinha várias dessas ideias na agência, só que eu não conseguia fazer essas ideias irem para frente porque os clientes eram mais, né, mais locais, mais conservadores, também não cabia esse tipo de ideia que eu tinha e tal. Daí eu resolvi fazer por mim mesmo em casa, eu resolvi criar uma campanha assim, sem o time nem nada, que era baseado assim, em estrelas do rock que já morreram, que já tinham morrido na época, usando aparelhos de tecnologia daquele momento no tempo, né, mais contemporâneos e tal. Então eu comecei a fazer montagens fotográficas, não era nem, para você ter uma ideia, era uma coisa tão experimental que não tinha nem ilustração ainda. Eu nem sabia que era esse tipo de coisa que eu ia fazer, assim, sabe? Então eu comecei a fazer manipulações fotográficas no Photoshop, assim, com, sei lá, por exemplo, o Elvis com um iPhone na mão, usando
os headphones. Isso já é muito você, né? Já é muito o que você faz. Assim. Mas era uma coisa muito experimental, assim, eu tava brincando com esse tipo de coisa. Não que eu não brinque hoje em dia, mas eu tava começando a fazer pela primeira vez. E aí eu fiz esse tipo de coisa. Eu fiz, sei lá, o Kurt Cobain brincando de Candy Crush no tablet. Uma coisa assim, sabe? Tipo, as coisas mais absurdas possíveis, assim. Sabe, tipo, os Ramones com camiseta de rede social. Sei lá, o Sid Vicious e a Nancy fazendo coraçãozinho. Tipo, sabe? Um que ficou bem legal foi, tipo, o Johnny Cash naquela foto clássica que ele tá mostrando o dedo pro fotógrafo. Eu tirei o dedo e coloquei um celular como se ele tivesse feito uma selfie dele mesmo, assim, sabe? Então, assim, eu fiz essas coisas meio sem pensar muito no significado, na consequência, mas já tinha, assim, uma ideia, assim, de, tipo, sei lá, eu vou subverter esses comportamentos, né, desses roqueiros de outros tempos, de outras épocas, para tentar imaginar como é que eles seriam hoje em dia, assim, né, se o comportamento que a gente tem hoje em dia, se as ferramentas que a gente tem hoje em dia, será que isso mudaria o comportamento deles? Será que eles seriam quem eles são se eles fossem contemporâneos, né, se eles fossem quem eles eram nas épocas deles, se eles fossem hoje em dia? Será que eles seriam as mesmas pessoas, né? Mas não expliquei nada. Estava implícito dentro das imagens. Assim. Sim. E a gente lançou essas imagens no dia do rock, assim. Claro, com o logo da agência e tudo mais. Sim. E tal. E daí isso foi postado nas redes sociais, nas minhas redes pessoais na época, que eram bem limitadas, assim, só para pessoal de Curitiba e tal. E nas redes da agência, que também era ali bem local mesmo. Né? E daí eu achei, né, todo empolgadaço, assim, eu tinha passado, sei lá, 3 dias sem dormir para fazer aquelas coisas e tal. E daí passou batidaço, assim, não deu certo. Sei lá, a imagem que teve mais curtidas foi uma que, sei lá, que deu 8 curtidas, uma coisa assim. Você jura? Falei, legal, né? Foi uma experiência, pelo menos, né? Que era uma coisa que você queria fazer, então queria ótimo. fazer por causa da frustração, do tédio ali, do dia a dia. Eu falei, legal. Então, se eu tivesse proposto essa ideia pra agência, talvez nem iria pra frente, então eu resolvi fazer eu mesmo e já foi demais eu ter podido lançar isso por eles, assim. E daí a experiência foi legal, eu falei, não deu certo, então beleza, tranquilo. Eu não tava esperando muito mais do que isso, assim, eu só queria fazer algo diferente. Daí depois eu voltei pro meu dia a dia e eu falei assim, para não deixar essas imagens perdidas, eu vou, sei lá, vou jogar tinha uma plataforma na época que existe até hoje, que é o Behance, não sei se você conhece, que é uma rede social, só que para criativos, e o portfólio de cada pessoa é como se fosse o perfil de cada pessoa, como se fosse o portfólio, né, do criativo. Aí eu peguei e fiz um perfil ali só para jogar essas coisas ali, para não ficarem enterrados ali, perdidos, né? Daí eu falei assim, eu vou fazer um perfil aqui. Daí eu falei assim, como esse conteúdo ele é muito diferente do que eu faço no meu dia a dia, no meu trabalho, sei lá, eu vou colocar um nome diferente. Daí eu pensei o que eu pensei na hora, sei lá. Tinha um DJ que eu gostava na época que chamava Dave the Drummer, que era um DJ de acid techno, que eu nem sei se está em atividade hoje em dia, mas na época ele era popularzinho. Eu gostava do nome Dave the Drummer, eu achava bem... O DD. Eu achava bem sonoro, assim. Eu falei assim, sei lá, Billy the Butcher, uma coisa assim. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça, porque quando eu era criança, quando eu era pré-adolescente, eu gostava muito de desenhar personagens. E um dos personagens que eu criei na época, eu nem chegava a desenhar histórias, quadrinhos mesmo, eu só gostava de tentar formular o visual dos personagens e tal, e depois pensar em ideias para eles e tal, mas nunca ia pra frente nada. E tinha esse personagem que era o açougueiro louco, que obviamente era algum amálgama de personagens que eu gostava, tipo, ele era tipo um coringa que usava uma tesoura de jardinagem como arma e usava uma roupa de açougueiro. Pronto, era o açougueiro louco, super original, assim.
E aí eu lembrei desse personagem na hora que eu tava fazendo, eu gosto desse personagem, que era um que eu criei quando eu tinha 12, 13 anos. E vou tentar fazer ele ficar sonoro com o meu nome ali, e acabou. Eu ia ser Billy the Butcher, daí na hora que eu fui colocar que eu fui criar um perfil no Behance com esse nome, justamente para diferenciar do meu trabalho corporativo, né? Uhum. Daí ficaria Billy Mariano da Luz, que é o meu nome mesmo no meu trabalho ali, e o Billy the Butcher, só para ficar ali marcado com aquele projetinho que eu tinha feito. Uhum. Ia ficar Billy the Butcher, daí eu não conseguia colocar Billy the Butcher como nome do perfil, daí eu fiquei tentando outras formas e Butcher Billy deu certo, aí ficou isso. E eu Foi acho... meio por acaso, foi meio que pensado meio por acaso, e daí o que aconteceu? Eu peguei, tinha que colocar um nome pro projeto, eu não tinha nenhum nome pensado ainda, daí eu pensei, a primeira coisa que eu pensei foi Dead Rockers Modern Times. Eu coloquei assim, porque é uma plataforma global, né? Então eu vou colocar o nome em inglês e tal. E daí tirei todo o logotipo da agência, tirei toda a propaganda da agência dali, deixei só as imagens. E postei, porque por ser uma plataforma global, coloquei esses nomes em inglês e joguei ali. E E daí aí... nunca mais esqueci do negócio. Deixei lá, o meu e-mail estava atrelado o e-mail que eu atrelei a esse perfil era um outro e-mail que eu nem usava, então eu não recebi mais notificação nenhuma de nada disso. Assim. Depois de mais ou menos uns 3 ou 4 meses, eu estava no meu dia a dia na agência lá, e um cara da agência pegou e me mandou mensagem, falou assim, cara, você sabia... Você lembra daquele projeto que você fez, que você fez? Tipo, tá no site do Terra. Terra? Sabe, terra.com.br. Como assim? Daí me passou o link, eu entrei, assim, tinha uma matéria, tipo, simplesmente o nome do que eu tinha colocado lá do projeto em inglês, e o Terra escreveu uma matéria inteira, colocou todas as imagens lá, Eles colocou... sabiam que era um brasileiro? Não, porque Butcher Billy, né? Ficou... Então, e é isso que eu ia comentar, porque quando você coloca Butcher Billy também, já leva para uma coisa internacional, né? Não sei, assim. O que foi engraçado assim que eu vi essa matéria nacional sobre o projeto. Eu falei assim, cara, como é que chegou ali, né? Como é que as pessoas descobriram isso depois de tanto tempo, depois de quase 3, 4 meses? Sim. Daí eu coloquei no Google, coloquei o nome do projeto no Google, apareceu 3, 4 páginas do Google com todo mundo que compartilhou, todo mundo que fez matéria, sites ingleses, americanos, tinha coisas assim, sei lá, tinha blogs japoneses fazendo Então, por acidente, matéria. ficou internacional, assim. Durante 3 Desde o meses, começo. o projeto circulou pela internet inteira e deu a volta Olha. e foi descoberto no Brasil, entendeu? Então, Que coisa. foi isso que aconteceu, basicamente. Daí eu comecei a formatar um passo a passo de como eu teria que fazer as coisas. Se eu quisesse continuar fazendo esse tipo de coisa, teria que meio que direcionar a coisa para fora, para ela dar a volta e começar a aparecer aqui e tudo mais. Que você acha que é um movimento que acontece até hoje? Acho que talvez não mais, já passou bastante tempo, né? Isso foi no início. Não, mas a questão de ser internacional, muito forte internacionalmente, e dar essa volta e chegar aqui. Para mim especificamente. Para você especificamente. Talvez não, porque agora eu já sou mais conhecido aqui, né? Tá. Então, acho que algumas pessoas, não sei como é que é a percepção das outras pessoas, mas para mim, acho que se comparar com aquela época, hoje eu já sou mais... Sim. As pessoas já me conhecem mais como brasileiro, né? Mas, assim, o interessante é que esse projeto específico começou a rodar o mundo e começou a sair em jornais, revistas, blogs, ser compartilhado em redes sociais. Eu vi que gerava um comentário, uma discussão, que era aquela coisa que eu falei para você, assim, será que o Kurt Cobain, se ele tivesse vivo até hoje em dia, o que ele acharia das músicas dele estarem no Spotify, por exemplo? Mas essa é a grande questão das suas imagens. Elas sempre trazem discussão, né, Billy? Exatamente. Não é diferente de você simplesmente... eu vou pensar no mashup mais bizarro possível e vou fazer só pela questão visual. Não é isso.
Não, né? ela é muito mais contestadora do que puramente estética. É Uhum. super estético também, mas sempre tem essa questão da contestação e assim, E não precisar explicar, né? não E precisar explicar. não que não precise explicar, eu não quero explicar. Eu Uhum, quero que a pessoa veja a imagem e tire a própria conclusão dela sobre o que ela está vendo, uhum, baseado nas próprias percepções dela sobre aqueles elementos visuais, sobre aqueles ícones. E cada pessoa vai ver de uma forma diferente, porque existe um imaginário popular coletivo, né, sobre as coisas que ultrapassa barreiras de linguagem, de cultura e tudo mais e é, tal. Mas cada pessoa vai ter a sua percepção, né? uhum, Isso que é interessante. Eu quero que cada pessoa tenha uma leitura diferente uhum, sobre aquilo. E se uma pessoa lá, sei lá, na Coreia tiver a mesma percepção daquela imagem, entender que a imagem da mesma forma que uma pessoa no Brasil, por exemplo, eu vou achar incrível, porque pô, são culturas totalmente diferentes e elas se convergem de alguma forma através daqueles ícones, é né? muito incrível mesmo. Agora me fala, o desenho, a questão do desenho, esteve com você desde a infância? Você consegue lembrar disso desde a sua infância? Era uma coisa que você já fazia? Pelo que você me contou aqui, sim, né? Sim, eu fui uma criança. Assim, eu não vim do lar mais feliz do mundo, assim. Mas os meus pais, eles sempre. A questão é que os meus pais, eles me tiveram muito novo, né, muito novos. Eles tinham, assim, 19, 20 anos quando eu Caramba! nasci. Então, eles não tinham, assim, grandes lições de vida para me dar, porque eles não tinham nem as próprias lições de vida deles Uhum. para passar para mim, assim. Então, basicamente, eles me deixavam meio solto para eu ter minhas próprias ir atrás das coisas por mim mesmo. Uhum. E por causa disso eu acredito que eu fui criado basicamente pela televisão, pelo cinema, pela música, pelos quadrinhos. Esses Então isso foram sempre esteve muito no seu imaginário por conta disso. exatamente. Eu acho que todas as lições de vida que eu poderia ter, eu aprendi como era a vida assistindo filmes do John Hughes, por exemplo. Eu assistia e eu achava que a vida era daquele jeito, né? Então, as músicas que eu escutava, o que as músicas ensinavam, eu achava que a música que a vida era daquele jeito. Uhum. Então, quadrinhos também, eu li os quadrinhos e imaginava que, sei lá, que era do que porque eu não tinha outra forma de conhecer o mundo, assim, né? Foi só através da cultura pop mesmo. Entendi. Olha só, Então, criado pela cultura pop. exatamente, e o desenho mais especificamente que você falou, eu era uma criança bem introvertida e não e meio que desenhava para me expressar, na verdade. Eu era bem quietinho, eu era bem tímido Uhum. e gostava de desenhar, passava o dia inteiro desenhando. Meus pais meio que esqueciam, né, até onde é que eu estava, porque eu me davam uma cartela de giz de cera e eu ficava lá o Ficava dia quietinho inteiro desenhando. desenhando. Gente. Mas ao mesmo tempo eu era muito observador, né? Sabe, aquele tipo de criança que você, como psicanalista, deve saber Uhum. que existe muito, que é aquela criança que é extremamente introvertida dentro de si mesma, mas dentro da cabeça dela tá mil, A mil. né? Não tá, o negócio tá ali 1.000 por 300 quilômetros por hora ali, tá sem... na verdade, ela tá quietinha ali e tá pensando mil coisas, tá absorvendo tudo que tá acontecendo com ela. Uhum. E eu absorvia muito, eu tinha eu era como uma esponja, assim, tanto no ambiente que eu estava, tanto no micro como no macro, assim. Então, mesmo criança, nos anos 80, eu nasci em 78, então eu tive a oportunidade de ser criança pela extensão inteira ali da década de 80 e pude ser adolescente na extensão dos anos 90 inteiros até o final, né? Uhum. Então eu absorvi tudo que tinha para absorver nos 80 como Olha. criança e nos 90 como adolescente. E os anos 80 de forma global, se você for analisar o que estava acontecendo no Brasil, fim da ditadura militar, o movimento das diretas já, e globalmente o Guerra Fria, o relógio do fim do mundo, estava ali no minuto final, né, Uhum. para meia-noite.
Então, eu mesmo muito criança, eu lembro de flashes, de muito tumulto de coisas acontecendo, assim, sabe? Que foram 2 décadas também lotadas de Exatamente, coisa, muita coisa. inclusive em relação à cultura pop, né? Muita coisa acontecendo Exatamente. que a gente fala até hoje, que a gente consome até hoje, que marcaram E muita gente. eu não tinha. Dentro de casa eu podia fazer qualquer coisa, então eu poderia, sei lá, ficar acordado até 3 da manhã, ninguém se importava com isso. Então eu assistia o que eu queria, eu assistia muita porno chanchada, eu assistia muito filme violento, eu assistia filme de terror com 8 anos, com E 7 você tá anos. super bem. Olha aí, gente. Não, pelo amor de E, Deus, não tô dizendo que é pra fazer isso. e de manhã cedo eu assistia a Xuxa. Sei lá, eu adorava assistir He-Man, Thundercats. De manhã era Thundercats e à noite era porno chanchado. Ah, Então isso formou meu caráter. O bom. que sai disso? Não sei, eu. Putz. Muito bom. E eu acho que tem, não sei, tem a questão da visão crítica, né? Que eu acho que sai desse caldeirão mesmo, né? Quadrinhos, por exemplo, que é mais relacionado a desenho, assim, né? Cara, eu lia, quando eu tinha 7, 8 anos, eu lia Chiclete com Banana, Uhum, eu lia quadrinho europeu, eu uhum, lia aqueles quadrinhos daquele trio, né? O Angeli, Laerte e Glauco. claro. Eu lia tudo deles com 7 anos, e eram quadrinhos adultos, Gente, adultíssimos, assim, né? sim, super. Mas assim, meus pais viam que eu tava lendo gibizinho, então Então, eles tá certo, é de gostavam. criança, né? Tipo, ele tá Olha, lendo o gibi, então deixa ele, assim. Só que gente. na verdade aqueles conteúdos. Eu lia os quadrinhos e eu pensava assim, cara, isso aqui não, eu não deveria estar lendo isso. Tipo, eu só tenho 7 anos, me tira daqui, sabe? Você, olha só, então você, na verdade, você queria limite. Você buscava limite, só não tinha quem te desse. Eu não diria que eu buscava, porque eu gostava do que eu estava absorvendo, mas eu entendia que talvez eu estivesse fazendo de uma. Eu não deveria estar fazendo aquilo, mas eu estava. Então Uhum. isso eu achava mais legal ainda, porque, Ah, entendi. sabe, poxa, as outras crianças da minha idade não podem fazer isso, eu posso. Você já sabia tudo da vida com 8 anos. Não sei. Billy, e quando eu penso em Constituição, eu penso o que vem desde a sua infância, assim, que você acha que é o que te formou, que é sua Constituição, falando de personalidade, que é a espinha dorsal da sua personalidade. Com relação a características minhas. É, que nasceu na infância e você carrega até hoje, que você consegue ver. Então, como eu te falei, assim, eu tenho essa, eu vejo que isso traz uma dualidade, por exemplo, como eu te falei, de manhã cedo eu assistia He-Man, Thundercats, Tartarugas Ninja, e era fissurado nisso, e à noite eu assistia, sei lá, Noite dos Mortos-Vivos, assistia porno chanchada, Emanuele, Cine Privé, então era uma dicotomia, assim, eu via assim, hoje em dia eu vejo que isso se traduz muito no meu trabalho hoje em Isso dia. que eu ia falar. Porque você sempre vê você sempre vê no meu trabalho, no mínimo, dois elementos se misturando, Opostos se opostos, misturando. sabe? É, totalmente. Eu já refleti um pouco sobre isso, assim. Então acho que Falei, é essa dicotomia mesmo. exatamente. Que interessante. E, assim, quando você mistura essas duas coisas, pode acontecer tudo, assim, né? Nesses experimentos visuais que eu faço. Aham. Você pode acabar evidenciando elementos desses dois conceitos visuais, né? Você Uhum. pode gerar um clash, você tá botando os dois em confronto e eles podem não se misturar bem, mas vale pelo bizarro da coisa, assim, né? Uhum. E assim, você sempre vê coisas, por exemplo, duas coisas que acontecem muito nos meus experimentos visuais. Mistura a realidade com a ficção. Misturar o clássico com o moderno. Acontece muito também. Então, é basicamente esse tipo de coisa que me interessa. E acho que veio da infância. Acho que veio
dessas particularidades. E eu acho que é isso que faz a subversão, né? Quando eu escutava música, por exemplo, escutava rádio, não sei se a sua audiência sabe o que é isso hoje em dia. Acho que sabe, eles são mais velhos. Sei lá, para escutar uma música eu tinha que ligar o rádio e ficar esperando para ver se tocava a música ou não, né? Então, sei lá, eu escutava música e para mim e via na TV e assistia desenhos animados na TV. Eu via o Fred Mercury e via o Superman e não via muita diferença entre os dois. Para mim eles eram a mesma coisa, parecia, sabe? Tipo, ficção e a realidade eram Porque aí iguais. também a gente entra na questão do lúdico. E quando aquilo é sua realidade quando criança, né? Como você pontuou, de ser praticamente criado pela TV, então o lúdico se funde à realidade, né? E aí você traz isso até hoje. Muito Sim. interessante. Eu via o Batman, por exemplo, e via o cara do Joy Division, e tipo, eu pensava assim, nossa, os dois são tristes. Então, tipo, os dois são iguais. Os dois se vestem de preto, os dois são tristes, então eles são iguais. Tipo, essa era o que passava na minha cabeça, assim. Que interessante. Então você acaba subvertendo essas ideias, assim, né? Colocando, porque na minha cabeça elas fazem sentido, e talvez na cabeça das outras pessoas não, mas até elas verem a coisa, né, amalgamada ali. Aí elas falam, nossa, como é que eu nunca pensei nisso antes? Né? Esse é uma das melhores reações que eu gosto de ver no meu trabalho, assim, quando a pessoa olha e fala assim, nossa, mas isso é tão simples que eu não sei como é que eu nunca pensei nisso antes. Porque a dicotomia, ela é simples. Mas é que tem tanta coisa em volta, tem tanto ruído, né? Que de repente a gente considera e talvez você olhe para aquilo, você tire todo esse ruído e coloque simplesmente aquilo que é principal, né? Nas personagens ali. Então, isso que faz ser muito interessante também. Você desconstrói elas e quando você vai reconstruir, elas estão diferentes, porque elas não são mais as mesmas coisas que elas eram antes, né? Elas viraram uma terceira coisa. Exatamente. Muito interessante. Me fala uma coisa. Você trabalha muito fora do país. E eu queria entender... Entender não. Eu queria saber se você tem alguma história, alguma coisa para contar que seja completamente longe, assim, de trabalhar no Brasil, por exemplo. Na verdade, eu me sinto muito privilegiado, né, por poder continuar morando no país e trabalhar para fora, assim. Então isso se dá graças à internet, assim. Não teria outra forma disso acontecer se não fosse pelo que a internet possibilita, assim. Então eu ao mesmo tempo que eu sou nostálgico, como qualquer pessoa pode ver pelo meu trabalho, assim, né, eu também não tenho certas nostalgias que não sou tão nostálgico a ponto de pensar que eu queria voltar no tempo como era 20 anos atrás, porque, pô, 20 anos atrás hoje eu estaria desenhando dentro do meu quarto lá fechado e ninguém conseguiria ver como é que é meu trabalho, eu não poderia espalhar, né, ter uma vitrine para espalhar esse trabalho, né, para que todo mundo possa ver, assim, no mundo inteiro. Então, assim, nossa, tem muita coisa maluca que aconteceu, assim, recentemente, por exemplo, eu fui contratado por uma empresa da Arábia Saudita, né? Que é uma coisa que, sei lá, cara, eu nunca imaginei que aconteceria, assim. Em 10 anos como Butcher Billy, assim, eu nunca trabalhei para Arábia Saudita, por exemplo. Tá acontecendo agora. Sei lá, eu fui chamado por esses dois caras que eram diretores de criação de uma agência da Arábia Saudita, só que eles estavam em Londres e porque eles tinham um escritório lá. E daí eu tive uma reunião online com eles, chamei minha agente, né, para fazer o contato junto, assim. E a gente fechou o contrato, foi tudo legal. Era essa empresa aparentemente fazia marketing de eventos esportivos. E eu pensei que faria sentido porque eu já vi muitas notícias que a Arábia Saudita está trabalhando com
com eventos esportivos, com boxe, e era justamente isso que eles queriam que eu fizesse, marketing para boxe, para eventos de boxe. Então, isso que é interessante do meu trabalho, assim, sei lá, só nos últimos 2 meses, por exemplo, eu fui contratado para desenhar caixas de pizza de uma pizzaria do Rio de Janeiro. Gente. Eu fui contratado para desenhar rótulos de garrafa de vinho de uma vinícola nos Estados Unidos. E fui chamado para fazer marketing de eventos de boxe na Arábia Saudita. Tudo morando no Brasil. Então, e todos esses trabalhos, por mais diferentes que sejam esses clientes, esses projetos, o que todos esses clientes eles têm em comum é que eles veem no trabalho que eu jogo na internet o tempo inteiro, todo dia. Eles olham aquele trabalho e eles veem assim, eu quero que esse cara faça isso para mim. E eu vou aplicar o mesmo, seja qual for o cliente, seja qual for o tipo de trabalho, eu vou aplicar o meu estilo, as minhas ideias, porque é isso que esse pessoal quer, né? Sim, e aí que eu acho que é a grande vitória de fazer o que você faz, porque nenhuma outra pessoa consegue fazer o que você faz. É a sua arte. E você estava perguntando sobre a coisa mais estranha que já me aconteceu, assim, continuando essa epopeia aí da Arábia Saudita. Eu assinei contrato com esses caras e 2 dias depois eu recebo um e-mail deles, assim, eu imaginei, assim, era a minha agente que recebeu um contato deles e passou para mim, né? E eu falei assim, deve ser alguma coisa sobre o início do projeto e tal, né? Me briefar e tal. Aí quando eu fui ver assim, então a gente quer que o Billy venha para embarque amanhã aqui para Londres porque o príncipe da Arábia Saudita quer conhecer ele. Tipo, você foi? E eu fui. Assim, eu tive que não foi no dia seguinte porque eu falei assim, cara, eu não posso ir no dia seguinte, mas eu posso ir no dia, era, sei lá, uma terça-feira, eu fui numa quinta-feira, eu tava embarcando para Londres. Sem saber onde é que eu ia ficar, sem saber o hotel, sem saber E aí você nada. chega em Londres, pergunta onde você vai ficar. Você fala, então. Não sei, eu só tava recebendo instruções dos caras, vá para aquele lugar, assim, nos encontramos lá. Tem que saber direito. E eu fui, foi a coisa mais estranha que já aconteceu comigo em toda a minha carreira como Butcher Billy. Eu tive uma reunião com o príncipe da Arábia Saudita dentro do quarto dele, dentro da suíte master, rodeado por 10 seguranças armados. Nossa. Com ele vestindo as roupas de baixo dele, sentado no sofá junto com ele. E essa reunião durou 7 minutos e era literalmente a viagem inteira que eu fiz para conhecer ele poderia ter sido um e-mail. Essa é uma nova modalidade Eu passei 10 horas num avião para ter uma reunião de 7 minutos com o príncipe da Arábia Saudita. E foi isso. Eles me bucaram lá no mesmo hotel que o príncipe da Arábia Saudita estava hospedado. Eu fiquei 4 dias lá esperando que tivesse mais alguma atividade relacionada a isso. Não, foi só isso. Era só fazer uma ligação, né? Foi só isso. Eu passei 3 dias dando rolê em Londres e até da hora de eu ir embora, que eles bucaram para mim passagem, estadia, tudo mais, e eu voltei para casa e foi isso. Ruim não foi, né? Obviamente não é o tipo de coisa que acontece todos os dias na minha vida como ilustrador, assim, mas, deixar claro, né? Mas já de vez em quando acontece, assim, eu já fui convidado para... Eu já lancei 2 livros na França, não sei porquê, mas na França... Te chamaram? As editoras te chamaram? Sim, já lancei 2 livros, já fui para lá para fazer o lançamento desses livros, já fui chamado para ter uma exposição solo em Chicago. Fui para lá também para fazer essa exposição. Isso eu sempre vejo, que você tem exposições no mundo inteiro. Agora no momento estou expondo na Alemanha. Então. E tô aqui. Então, coisa que a internet né? proporciona. E é bom. Mas você gosta de morar no Brasil? Eu gosto. Você não tem intenção de ir para fora? Eu já morei fora, mas voltei pro Brasil e eu acho interessante essa ideia de... Assim, é claro, se eu não pudesse,
se eu não tivesse essa projeção, eu teria que morar fora para poder ter, assim, né? Que a internet proporciona. Mas já que é possível, já que eu posso ficar aqui, eu acho muito legal você estar ali mesmo quando eu tô fazendo meu trabalho pessoal mesmo, sem ser para nenhum... sem ser um trabalho comissionado para nenhum cliente, quando eu tô lá fazendo as minhas coisas e chega aquele momento que eu criei alguma coisa e terminei de fazer uma peça de arte e tô naqueles momentos finais antes de postar ela no Instagram ou em uma rede social, eu tenho aquele friozinho na barriga ainda, assim, sabe? Que penso legal. Assim, cara, é esse momento que o que eu passei horas criando aqui no meu estúdiozinho aqui em Curitiba, quando eu apertar Enter, isso aqui vai pro mundo. Vai pro mundo, entendeu? Então eu ainda sou maravilhado com as maravilhas da internet, assim, dessa super estrada da informação, a internet. Mas e assim, é uma coisa que é até bom você não se acostumar, porque é muito incrível. Você fica imaginando, quem vai ver aquilo, o que aquilo vai gerar, porque não sei se você já percebeu, mas assim, essas coisas que eu jogo todo dia na internet já são iscas, né? Eu tenho certeza que alguma coisa que eu tô lançando vai ser observada por alguém interessante da indústria. Que vai te chamar. Que vai me chamar, que vai achar interessante. Inclusive, eu quero falar sobre Stranger Things, as artes de Stranger Things e as artes de Black Mirror. Aí é uma curiosidade minha que eu acho que muita gente tem também. E eu quero saber qualquer coisa que você puder me contar sobre esses processos. Então, os dois foram muito parecidos, assim. Na verdade, eu adoraria contar histórias mais mirabolantes sobre mas não como precisa. É legal saber o processo do artista mesmo. Não, exatamente. Eu acho que elas são interessantes justamente pela simplicidade delas. Porque, por exemplo, quando eu não conhecia Black Mirror, por exemplo, eu comecei a assistir... Eu já sabia que era uma série britânica, que acho que a primeira temporada foi lá em 2013, uma coisa assim, né? Só tinha 3 episódios e foi lançada aleatoriamente só no Reino Unido e meio que passou batido e, né, passava, sei lá, 2, 3 anos sem ter uma temporada nova. Então não era uma coisa muito difundida. E só quando a Netflix comprou que realmente começou a se espalhar mais globalmente, né? Então foi quando eu tive a oportunidade de assistir mesmo, sabendo mais ou menos a reputação dela. E quando eu comecei a assistir, eu olhei... explodiu minha cabeça, porque não sei se você consegue ver a relação, mas é exatamente aquilo que a gente estava conversando, de você misturar o antigo com o novo, misturar a tecnologia atual de hoje em dia com conceitos mais antigos. Totalmente. Porque são histórias de terror, né? Sim. São, no fundo. Sim. Assim. Sim. E eu especificamente que leio, que lia quadrinho, por exemplo, Contos da Cripta. Nossa, eu amava! Exatamente. Na minha cabeça... Eu assistia e começava a ter aquelas conexões de quando eu era criança, assim, de, sei lá, de ver o Batman e o Joy Division e ver que era a mesma coisa na minha cabeça. Sei lá, eu assistia Black Mirror e achava que, sei lá, via Contos da Cripta, o Black Mirror era um Contos da Cripta com tecnologia. Genial. Ao invés do monstro, ao invés do sobrenatural, é a tecnologia. Só isso. Na verdade, é a mesma coisa. Assim. É verdade. É verdade. O sobrenatural é a tecnologia, o monstro é a tecnologia. E, na verdade, não é tão simples assim, né? Tipo, sim, mas... Se você conversar com o criador, ele vai dizer que ele talvez não concorde com isso. Ele vai dizer que o monstro, na verdade, são as pessoas, né? Como as pessoas enxergam a tecnologia. Mas, né? Numa interpretação... Mas então, é interessante a sua interpretação. Nunca é a tecnologia que destrói a pessoa, é a pessoa que se autodestrói com a tecnologia como um plano de fundo, assim. Mas eu vi essa relação, eu achei, e me deu, assim que eu assisti o primeiro episódio, me deu vontade de desenhar já. Começou a me dar uma coceira na cabeça, eu falei, cara, eu tenho que desenhar isso, eu tenho que fazer uma engenharia reversa, que já que Black Mirror se baseava em Contos da Cripta, eu vou desenhar capas do Contos da Cripta como se fosse, como se Black Mirror fosse um quadrinho dos anos 60 de terror, entendeu? Como se fosse Contos da Cripta. E Stranger Things? Então, basicamente é a mesma coisa. Vai nessa linha, porque era anos 80. Totalmente. Basicamente, né? Cara, e os dois têm uma história parecida,
Porque foi o que você falou, de jogar essas imagens na internet só por brincadeiras, sem pretensão nenhuma, e isso de repente, chegar na conta dos criadores da série, através da viralização, né? Uhum. Então, isso aconteceu tanto com o Stranger Things como com Contos da Cripta. Olha o poder, né? No caso do Black Mirror, foi o próprio criador da série, foi o Charlie Brooker, né? Que assim que sei lá, minutos depois que eu postei a primeira arte, o cara me mandou uma DM, assim, o criador da série, o Charlie Brooker, para conversar comigo, assim, dizendo que eles estavam, acho que eles estavam filmando a 4ª temporada na época. Daí ele falou assim: nossa, adorei teu trabalho, a gente tá filmando a 4ª temporada e eu tô tendo teu trabalho me deu uma ideia aqui para 2 episódios que a gente tá para começar a filmar a partir de agora, assim. Então, quais foram os 2 primeiros que você fez, você lembra? As minhas artes que eu fiz pra série. Pra série. Mas pra aparecer nos episódios ou só pra postar? Pra postar. Foi White Bear. Sei. Aquele da mulher que acorda todo sem memória e as pessoas estão filmando ela sem saber o que tá acontecendo e tal. Sei. E pra aparecer na série? Então, depois que eles me contrataram para trabalhar na série, o meu trabalho apareceu no USS Callister e no Black Museum. Que é... Nossa, eu amo esse episódio. Alguns meses atrás, eu acabei de terminar algumas peças que vão aparecer na próxima temporada, que vai ser a 7ª. Isso sem contar que na verdade, a coisa mais interessante pra mim não foi o meu trabalho ter aparecido na série. Quer dizer, claro que isso foi interessante, mas não as obras que eu criei especialmente sob o briefing deles para aparecer na série. O mais interessante foi que as peças que eu já tinha criado por mim mesmo, sem pretensão nenhuma de aparecer em lugar nenhum, terem sido adquiridas pela série para virarem produtos, tipo capa de vinil. Olha, que legal. Eles fizeram trilhas sonoras com cada episódio, e as capas dos discos de vinil são com a minha arte, com as minhas artes que eu criei para os episódios, assim, sem pretensão nenhuma, só joguei na internet. Que legal. E eles acabaram adquirindo essas artes para virarem produtos para a série, né? E uma das artes que apareceu, a arte que apareceu em Black Museum, também foi uma arte que eu só joguei na internet. Que o Charlie falou exatamente isso, assim. Eu falei, eu quero que a gente quer que a arte que você jogou na internet aleatoriamente apareça na série. Porque é a série se retroalimentando. O Inception. A série inspirou você a fazer essa arte, e agora essa arte vai aparecer na série. Que demais. Que demais. E ouvindo você falar, eu penso muito nesse processo inconsciente, porque muita coisa do que você me fala, do seu processo de criação, a gente consegue explicar, né? A dicotomia, por exemplo. Mas tem ideias que simplesmente vêm e elas passeiam por coisas que você soube, coisas que você viu. E é difícil até de nomear, né? Porque simplesmente acontece, assim, é uma mistura de tudo que você viu, sentiu, achou. Então é muito interessante, é extremamente inconsciente o processo, de alguma maneira. Eu diria que como eu expliquei, que esse projeto, essa persona do Butcher Billy, ela veio muito da frustração de eu não poder usar tudo aquilo que me inspirou a ser um designer gráfico. Né? Como aprender design gráfico? 1. Se você ainda está no ensino médio, estude mais história e desenho. 2. Poupe dinheiro fazendo cursos à distância gratuitos. 3. Matricule-se num curso livre ou num curso técnico de design gráfico. 4. Gradue-se em design gráfico se desejar seguir a carreira. Então, eu estava trabalhando lá em agência de publicidades e eu não podia exercer aquilo que me inspirou a estar ali no momento, né?
que é quadrinho, cinema, música. Eu não conseguia trabalhar com essas coisas. Então, o Butcherbilly veio disso, veio de criar um projeto paralelo que eu pudesse extravasar as minhas ideias, né? Então, se você for ver o meu trabalho, se for ver as minhas redes sociais, como um geral, como um todo, se você ver toda a extensão do trabalho ali, você vai ver coisas muito diferentes. Você vai ver uma expressão do meu dia a dia, na verdade. Você vai ver ali... Tem dias que eu tô mais nerdão, aí você vai ver qualquer coisa ali de quadrinho, de super-herói, coisa assim, qualquer besteirinha. Acho que você tá um pouco nerdão hoje, hein? Será? Gente, eu não trouxe essa caneca, tá? Eles me deram essa caneca. É verdade. Mas a blusa, ele veio com a blusa. Sim, a blusa vem com a blusa, desculpa. E tem um dia que você tá mais Aí revoltado. Tem dia que eu tô mais revoltado e você vai ver isso expresso ali no que eu tô fazendo diariamente, né? Tem dias que eu tô mais militante, aí você vai ver coisas assim, tipo, né? Alguma indignação minha, alguma bem coisa políticas, mais política e tal. Então não tem muita... Você vai ver coisas muito diferentes ali. E talvez isso se reflita até numa... Eu não diria que isso é bom pra mim, assim, mas como se eu estivesse pensando só em viralização, eu faria só um tipo de coisa. Eu seria só militante, eu seria só nerdão. Exatamente. Eu seria só contra a cultura. Mas não, eu tento variar, tento fazer coisas diferentes, me expressar de acordo com o que eu tô me sentindo no dia, com o que eu tô com vontade de fazer. Porque, sei lá, o público que me segue porque eu sou militante pode ser, talvez odeie filme de super-herói, por exemplo. Então, começa a me seguir por uma coisa e depois vê outra e falei, pô, por que... Sabe, eu sou militante de esquerda aqui, o que esse cara tá postando sobre Deadpool e Wolverine? Tipo, isso não tem nada a ver comigo, assim, né? Mas, tipo, eu sou isso, então... Mas eu também acho que hoje muita coisa é consumida quando ela é real. Não só, né? Sabemos, mas eu acho que a verdade escorre, sabe? E eu acho que a verdade mantém a carreira de muita gente, sabe? O interessante dessa diversidade do que você vê no meu trabalho é que eu tenho certeza que é por isso que eu sou chamado para fazer projetos tão diferentes entre si, né? Porque Também. acho que isso se completa. Assim. Agora, Billy, eu não sei se você sabe, mas eu tenho aqui a geladeira das fobias, que guarda todas as fobias do mundo. Meu Deus. Então, hoje eu vou abrir a geladeira. Se é uma geladeira que só tem fobias dentro, então tá tranquilo. Porque pela aparência dela, eu tava achando que era uma geladeira de Nárnia. Você abre a geladeira e tem um portal pro mundo invertido, alguma coisa assim. Você já vai começar a desenhar aqui. Inclusive, gente, deixa eu falar. Eu ia falar isso só no final do programa, mas eu vou falar agora. Quem fez a nossa logo foi esse moço aqui. Que eu é a não coisa sei mais incrível do mundo. Nossa, como eu amo aquela logo. Eu tava esperando esse momento já faz muito tempo. Já quanto tempo que o teu programa estreou? Faz, acho que... Bom, agora eu não sei quando esse programa vai ao ar, mas agora, de quando a gente tá gravando, em torno de 2 meses, 3 meses. Quando que eu desenhei pra você? Muito tempo antes, né? Muito tempo. Foi ano passado. Então, eu tava esperando esse momento. Eu finalmente consegui estar aqui. Finalmente! Eu ia falar isso. Finalmente conseguiu! Pra te contar um segredo pra você. Que aproveitando que estamos sendo filmados, então acho que tá na hora. Ai, gente. Então, eu apliquei em você o velho truque do designer gráfico. Que foi qual? Fala. Você não conhece? Não sei, eu não sou designer. Então, se você é designer gráfico, você já sabe qual que é o truque que eu apliquei quando eu desenhei o logotipo dela, né? Ai, qual que é? Eu desenhei um logotipo e fiquei o maior tempo possível ali pensando na ideia, tudo mais e tal, no conceito, tudo mais. Aí na hora de mandar para ela, eu pensei assim, cara, tipo, não posso mandar só um, assim, né? Eu tenho que mandar uma outra versão e tal, né? Tenho que mandar pelo menos 3 versões. E aí em 2 minutos eu peguei e fiz as outras 2 versões só pra fazer volume, assim, sabe? Peraí, mas aqui foi a que você ficou... Aí, é claro, eu mandei 3 versões pra ela, né? Uma que eu passei horas fazendo, assim.
e outras 2 que eu passei 2 minutos fazendo. Adivinha qual que ela escolheu? A que eu passei menos tempo fazendo, a que eu passei 30 segundos fazendo. Esse era meu medo, cara. Mas Esse isso era acontece. meu medo. Na verdade, o truque do designer gráfico, ele se volta contra o designer. Porque no fundo a gente sabe que The joke is on you. a versão the joke is on you, né? Tipo, a gente sabe que o cliente vai escolher a versão que você passou menos tempo fazendo. E que não é nem a tua preferida, assim, mas tipo, tá, vai lá, então beleza. Não fala assim, fala que é a que você mais gosta, porque a gente usa todo dia Mas aqui. eu vou explicar agora por que eu falei isso. Porque, tá, quando eu desenhei o logotipo, eu me baseei numa sessão de fotos que você fez, que você estava bem assim no ar, meio. Bem... eu acho que eu sei qual é. Eu achei bem. Com a Tainá. Bem Marilyn Monroe, assim, não sei se também foi uma. Né, não, é sempre a maior inspiração da minha vida, assim, estética, sabe? Mas nesse photoshoot você tava mais, assim. Porque tinha o cabelo e tudo. Mais e tal. E daí, na minha cabeça, quando eu penso em Marilyn Monroe, eu penso em Andy Warhol. Ah, por causa das imagem imagens. É verdade. Que o Andy Warhol fez da Marilyn Monroe. É verdade. Então é aquela coisa ultra colorida. Que foi uma das se você lembra, a primeira versão que eu mandei. E você me perguntou das cores, você falou, mas você quer colorido? Ou você quer menos colorido? Eu falei... Acho que as 2 primeiras versões, elas eram bem Andy Warhol, assim, bem pop art, bem agora eu vou precisar mesmo, voltar e ver, porque eu... E agora... aí, antes de eu... Coloca aí, editor, coloca todas as versões aí. Todas as versões. Todas as 3 versões. Coitado do editor, ele vai ficar colocando agora. E sabe o que eu fiz? Na hora que eu tava pra mandar apertar o enter pra mandar por e-mail pra ela, ou pra mandar pelo Instagram, sei lá, uma coisa assim. Eu parei e olhei assim, não, calma. Eu parei, olhei de novo e falei assim, cara, isso aqui tá com mais cara de Butcher Beer do que cara de Paulo Feb. Eu fui olhar de novo no teu Instagram, fui ver lá o que cor entendi. que mais se reforçava, né, na tua estética, na tua identidade visual. E me veio, daí eu pensei mais assim, uma coisa mais sóbria, só com o vermelho se destacando, assim, né, que é o... o vermelho, então, o preto. Pensei, isso tá com mais cara dela do que minha cara. Então, entendi. Mas foi muito bem sucedido, viu? Mesmo que você tenha gastado apenas 2 segundos pra fazer. Muito obrigada. Importa isso no final. Eu vou pegar agora a fobia. 1 segundo. Optofobia. Optofobia, sabe o que é? Alguma coisa relacionada à ótica? Ótica. Peraí, deixa eu guardar aqui. Optofobia é medo de abrir os olhos. Imagina uma pessoa que desenha não conseguir abrir o olho. Não dá pra imaginar, né? Acho que é uma coisa... Acho que no meu caso eu deveria ter muito medo disso, né? Pronto, a gente arranjou uma fobia pra você. Obrigado. Eu saí daqui. Minha primeira sessão de psicanálise que eu fiz na minha vida está sendo documentada e filmada e postada em todas as redes sociais. E você vai sair com uma fobia nova. Ótima analista. Já vou ligar para uma empresa que faz seguro de olhos. Cara, o pior é que assim... Deve ter, sim. Eu já fico... com certeza. Segurar os olhos. Com certeza. E eu já fico pensando, assim, em um conto de terror, né? Que tem essa coisa de não poder... Um cara que quer desenhar, mas ele não pode abrir os olhos, ele não consegue abrir os olhos. Olha, pronto, já era. Quando eu tinha 8 anos, meus pais alugaram o VHS do filme O Último Americano Virgem, que é basicamente uma pornochanchada americana de 1982, e eles colocaram para a família inteira assistir, e eu assisti do lado da minha avó, e foi uma experiência horrível e maravilhosa ao mesmo tempo. É basicamente a manifestação física daquele meme Credo que delícia. E é isso.
Agora me fala, você tem alguma fobia? Tem, nossa, muitas. É mesmo? Uhum. Tem alguma que você queira dividir com a gente? Tenho fobia do evangélico. Tenho, tenho fobia de crente. Tenho fobia de vizinho. Agora imagina, eu não tenho vizinho evangélico. Imagina se tivesse um vizinho evangélico, seriam os dois. Tipo, ao mesmo tempo, das duas maiores fobias, meus maiores medos. Cada um com sua fé, não é mesmo? Butcher Billy! Paula Febre cancelada depois da entrevista com o Butcher Billy. Butcher Billy A cancelado última junto. entrevista de Paula Febre. Butcher Billy. Era pra ter sido a primeira. Era pra ter sido a primeira. Viu por que eu não vim antes? Viu? Porque Eu queria finalmente... dar a oportunidade dela de fazer pelo menos alguns programas antes dela ser cancelada. Butcher Billy, me fala. Qual foi a maior conquista da sua vida até hoje? A conquista da minha vida Uhum. é poder acordar a hora que eu quiser. Sim! Sem despertador. Uhum. Expondo no Eu mundo faço meus inteiro e horários. sem despertador. Fazer seus próprios horários, isso é a maior conquista que uma pessoa poderia ter. Isso diz que você é muito Mais bem que- sucedido. Mais que qualquer, tipo, bens materiais, qualquer bem-sucedido, se não ser bem-sucedido. O fato de você não depender, de você não ser escravo, de ser refém de um emprego, de um chefe, de horários. Você poder Olha. fazer seus próprios horários. E dormir a hora que você quiser, acordar a hora que você quiser. Gente, isso é sinônimo de ser bem-sucedido, assim. Uhum, Mas independente de acho. qualquer coisa. Assim. Sim. E me fala, como que você vê o futuro da arte? Todos os artistas desempregados. Porque É a esse o inteligência medo. artificial tomou conta de tudo. Não, tô brincando, na verdade. Eu acho que, assim, eu não falei muito da minha eu falei muito da minha infância, mas não falei da minha parte, da parte dos anos 90, né, da adolescência. Uhum. Eu, quando entrei na faculdade, eu era militante do lápis e do papel. Porque quando era final dos anos 90, Photoshop estava começando a se popularizar. Claro, já existia, né? Mas assim, tipo, eu, por exemplo, testemunhei na faculdade a introdução das primeiras aulas de Photoshop, por exemplo. Isso em 97, 98, por aí. Assim. Então, eu ficava indignadíssimo com aquilo, assim. Eu falei, como assim? Eu desde criança desenhando com lápis, com Agora papel, entendi o que você quer dizer. pintando, Uhum. pintava, Uhum. fazia pintura a óleo, fazia todo esse tipo de coisa. E eu tava vendo esses primeiros passos da arte digital. Na época eu falava assim, não pode ser. Brigava com meus amigos, tipo, meus colegas de faculdade. Como é que você pode estar fazendo isso? Agora eu entendi o militante do papel e caneta. Eu achei muito bom. Cara, não pode ser. Você tem que desenhar com as suas mãos, cara, com seus. Isso é arte de verdade e tal. Mas tem gente que, para você ser designer gráfico, não é necessariamente você precisa saber desenhar, assim, né? Tipo, às vezes tem designer gráfico que não sabe desenhar. Tem isso, né? E... Eu não sabia que tinha. Alguns... Assim, não como eu, por exemplo, não é um caricaturista, Uhum. né? Não começou fazendo esse tipo de coisa, assim. Uhum. Então... Mas é diferente. Hoje em dia, isso que está acontecendo agora é diferente. Vamos ver o que vai acontecer, assim. Eu não sou tão... normalmente eu sou muito paranoico, sou extremamente paranoico com novas tecnologias, por isso eu gosto tanto de Black Mirror, né? Mas dessa vez eu tô pagando para ver, assim, o que vai acontecer, assim. Eu não sei. Cara, se você buscar no Google, por exemplo, o meu nome hoje em dia, metade dos resultados que vão aparecer é de inteligência artificial. Você tá brincando? E eu fiquei meio decepcionado, assim, porque, porra, os caras vão ter que melhorar muito para chegar, né, algo... Ao Eu que fico você olhando e falo faz. assim, cara, é isso que a inteligência artificial imagina que é o meu trabalho? Que é uma coisa que eu faço? Nossa, porra, pelo amor de Deus, vão ter que... Gente, que surreal isso. Talvez eu deveria estar mais preocupado do que eu estou, mas
Sei, eu acho que porque assim, eu acho que o mundo acho que vai acontecer uma hecatombe nuclear ou uma catástrofe climática a nível global antes da inteligência artificial roubar nossos empregos. Ah, então tudo bem. Acho que, sabe, tem outras coisas que eu tô muito mais paranoico do que com a inteligência artificial. Entendi. Me fala uma coisa. Eu ia perguntar de legado, qual legado você quer deixar, mas você quer deixar? Porque eu fico pensando que quem acha que o mundo vai acabar amanhã e acho que você não tá errado. Assim, que se você não tá preocupado com isso, você tá errado, né? Que o mundo não vai acabar amanhã ou depois. Exato. Mas assim, você tá perguntando qual que é o legado que eu quero deixar, que eu quero deixar, e você tá fazendo essa pergunta para um cara que não tem filhos e que já fez uma vasectomia aos 35 anos. Tá, mas Mas o legado não é profissional. porque, sei lá, quando eu penso em legado, eu também não tenho filhos e não quero ter filhos. Eu penso em livro, é a primeira coisa que vem na minha cabeça. Entendeu? Foi o que eu imaginei, porque eu acho que você no teu trabalho, você fala muito sobre morte, né? E acho que aqui no programa mesmo, você faz muitas perguntas relacionadas a isso e tal. Uhum. Eu acho que, eu não sei se com você é a mesma coisa, mas para mim talvez o meu trabalho seja uma forma de tentar deixar um legado no sentido de me tornar imortal, talvez, assim. Tipo, depois que eu me for, o que eu tô deixando vai ficar em forma do meu trabalho, assim. Então acho que talvez isso a gente vai ver ainda o que vai acontecer, se o meu trabalho vai ficar ou não vai, mas é o que a gente tá É o máximo que a gente pode fazer, agora, né? É o máximo que eu posso fazer para tentar trazer algum tipo de imortalidade, assim, tipo, através da prole não vai ser, então... Ai, tem muita criança no mundo já. Demais. Nossa, eu vou ser muito cancelada, gente. Gente, vocês acham que quando tiver o apocalipse, quem que vai sobreviver? A pessoa que tá com 3 crianças, uma no colo e 2 em cada mão, ou a pessoa que tá sozinha? É matemática simples, cara. Ai, meu Deus do céu. Billy, qual seria o seu final Ela tá triunfal? suando. Eu não vi ela suando desse jeito nos outros programas que eu assisti. Eu tô com medo, mas eu tô gostando, eu não sei, tá confuso. Você tá se sentindo como eu gosto, que eu imagino as pessoas se sentem vendo meu trabalho. Então, Confusas. tá vendo? Tá vendo? Tipo, é fã ou hater? Tipo, é isso que eu... E só atravessa. Então, mas eu também. É o que eu gosto que as pessoas sintam com o que eu escrevo. Eu tô me inspirando agora em Taylor Swift, galera. Tipo, um projeto é fã ou hater? E a pessoa olhar, mas tipo, ele é fã ou hater da Taylor Swift? Tá, final triunfal? Final triunfal. A imagem congela, começa a aparecer os créditos e começa a tocar uma música do New Order, do nada. A tela fica preta e aparece dirigido por John Hughes. Bom. Final triunfal. Gostei. Seu contato, as pessoas te acham em? Põe no Google lá Butcher Billy, mas coloca entre parênteses, porque se vocês não colocarem vai aparecer Billy Butcher, aí vai aparecer só coisa do The Boys. Que daí não tem nada a ver comigo, mas... E daí coloca Butcher Billy e metade do que tá lá é meu trabalho e outra metade é inteligência artificial. Muito bom. Muito obrigada, viu, por essa sessão de análise. Foi uma ótima análise, doutor. Gostei, muito obrigada, viu? Ok. Fim da nossa sessão. Seres das trevas, tchau. Nosso analisante é quase tão dono desse programa quanto eu. Afinal, ele foi o responsável por criar a nossa logomarca. E a gente se acha e tá absurdamente vaidoso e convencido porque, além da nossa logo, ele já fez artes para Stranger Things, Black Mirror, Dua Lipa, New York Times, Atari, Warner, Amazon Prime, Sony Pictures e Disney, entre outros.
mundialmente famoso e absurdamente relevante no campo das artes, vamos receber uma lenda que já deixou seu nome na história. Adeus, Butcher Billy, e obrigada pelo seu inconsciente.